Bem, hoje eu venho aqui trazer umas recomendações de alguns canais do YouTube, porque tá pegando fogo lá a coisa no Oriente Médio e eu tenho visto assim uma disparidade muito grande entre o que vem dos jornais oficiais, né, da mídia, e do que eu tenho acompanhado nos boletins sobre a guerra do Oriente Médio. Um dos canais que eu vou recomendar, né, no YouTube é o Viva Israel, que quem faz esse canal é o Davi Eumescani, um brasileiro israelense que está lá em Israel há mais de 20 anos. Não só ele é brasileiro israelense, como ele também serviu o exército. Ele participou de uma guerra, a Guerra do Líbano de 2006, e ele trabalha ainda nas forças de segurança. É interessante o que ele traz nos boletins dele, que são praticamente diários, porque como ele tem muito conhecimento da parte estratégica e de exército mesmo, de combate, ele consegue decifrar algumas informações que ficam escondidas nas notícias de jornal. Ele traz as notícias de jornais de Israel. É óbvio, ele fala hebraico, né? Além do hebraico, ele também fala árabe, o que ajuda bastante, e um pouquinho de persa. A visão dele é sempre um pouco mais pessimista sobre o conflito, mas não é nada parecido com o que eu já ouvi em alguns canais de TV e jornais, falando que os Estados Unidos estavam perdendo a guerra e que o Irã é muito forte, e o Irã iria passar por cima de Israel, porque não é bem isso que está acontecendo lá. Inclusive a capacidade bélica, estratégica de Israel é gigantesca. Até agora, por exemplo, os Estados Unidos já perdeu alguns aviões, já já teve pilotos de avião feridos, e Israel não teve ninguém, nenhum avião danificado e nenhum piloto ferido, absolutamente nada. O que significa que a capacidade de eficiência de Israel é gigantesca e a gente não pode ignorar isso. O outro canal que eu vou deixar de recomendação, eu já falei sobre ele algumas vezes, é do Maya Tulsi, que é a Tulsi TV. Vou falar de novo, ele só tem inglês, mas assim, se você entende um pouco de inglês e vai escutando, aos poucos você vai acostumando seu ouvido e vai começando a entender melhor o que ele fala. Ele, eu acho mais interessante nesse conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel, porque ele é iraniano, então ele fala Farsi, que é a língua lá do Irã, e ele conhece pessoas dentro do Irã. O pai dele ainda está lá, e várias pessoas que ele conhece ainda estão lá, e ele consegue contato com essas pessoas, porque apesar da internet estar cortada dentro do Irã, conseguiram distribuir as Starlinks do Elon Musk. Então tem algumas pessoas que têm Starlink e essas pessoas conseguem mandar vídeos, informações do que realmente está acontecendo lá dentro do país. E é assim totalmente diferente do que a gente vê na TV. Para vocês terem uma ideia, existe grupos armados de Israel que atuam dentro do Irã e sempre atuaram. E esses grupos estão ajudando pessoas dentro do Irã que são contra o regime a se armarem e a lutarem contra o exército do Ayatollah. Um desses grupos até se chamam Hunting Dogs, que é justamente pessoas que saem para caçar os, os militares que fizeram a chacina no início do ano, atirando contra os civis que estavam protestando lá em Teherã e também em outras cidades do Irã. E o Maia, né, além dessa coisa de trazer todas essas informações que são muito sérias e algumas são tristes também, ele tem um senso de humor muito apurado. Eu não sei se é iraniano ou se é inglês, parece muito mais com o humor inglês. E ele tira muito sarro, então ele mescla um pouco as informações da guerra sobre batalhas e destruição com alguns esquetes de humor que aliviam a pressão de todo esse panorama
nervoso que a gente está assistindo atualmente. E eu vou novamente lembrar vocês da importância da gente ficar de olho nessa situação que está acontecendo lá, porque inclusive recentemente saiu um avião de Teherã que não foi abatido pelos Estados Unidos e nem por Israel, ou seja, esse avião tinha autorização para sair de Teherã e não se sabe quem que estava lá dentro. E a gente tem que lembrar também que o nosso atual governo é muito amigo do governo do Ayatollah, que é falecido agora, né? Mas ele tem ainda laços com as pessoas daquele regime. Portanto, não se sabe se não vai acabar sobrando alguma coisa aqui para nós no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas e aproveite bastante essas informações.